que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, poder e glória para sempre. Senhor, perdoa os nossos pecados. Espírito Santo, vem tomar o primeiro lugar nessa reunião. Senhor, que essa reunião, que essas aulas aqui, nessa noite, não sejam ministradas por mim, mas que tu, Senhor, faça de mim apenas a voz, que tu possa me pegar a minha vida e fazer dela um microfone como esse que está na minha mão, um microfone na tua boca, para falar a tua palavra, para explicar a tua palavra. Espírito de Deus, toma as nossas mentes cativas agora e nos conduz pelos corredores estreitos da tua palavra. Abre-nos o entendimento, a porta da palavra. Espírito Santo, tu que é o mestre dos mestres, Senhor, vem nos ensinar, vem nos transportar nas asas do Espírito, para que possamos compreender qual seja a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da tua palavra, que possamos entrar no texto segurando na tua mão e ouvindo a tua palavra, as tuas explicações, que possamos aprender de ti, que és manso e humilde de coração. Fala conosco, abre-nos o entendimento, dá-nos a unção de sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Bem, queridos, deixa eu dar uma explicação agora. O professor Mauro não estará dando aula mais de Pentateuco, ok? Por motivo de força maior, nós não vamos ter aqui conosco. Em nossa presença. Sim, isso é importante. Todos vocês que vêm para a aula, não pode esquecer de dar a presença, ok? Aquela moça que está chegando ali agora, a Patrícia, vem cá, por favor, Patrícia. Deixa eu apresentar você aqui. Essa moça aqui, ó, essa psicóloga aqui, ó, formada em psicologia, loira, Glória a Deus. muito respeito agora. Ela é a nossa coordenadora de notas agora. Então ela vai fazer o serviço que a Beth fazia. Ela vai pegar a presença de vocês em todas as aulas e na prova, quando vocês receberem a prova, na semana seguinte vocês vão entregar a prova e é ela quem vai recolher e eu vou dar o gabarito, ela vai corrigir e entregar para vocês, ok? Então eu sugiro toda a aula que você vier falar com ela para você ter a sua presença aí, ok? Obrigado, Patrícia. Tá na mesa. Vamos lá. Semana que vem tem o quê? Todo mundo. Semana que vem tem o quê? Muito bem. Olha só. Primeiro nós vamos falar do Antigo Testamento. Vamos lá. A ordem era inversa, né? Primeiro era Pentateuco, depois a gente falava do Antigo, mas como o professor Mauro não vai mais poder dar aula, eu vou dar as duas aulas, eu vou partir do menor para o maior. O Pentateuco, ele está contido dentro do Antigo Testamento. Então, por conta disso, nós vamos primeiro falar do Pentateuco, ok? E na continuidade falaremos da teologia. Não, aliás, ao contrário. Nós vamos do macro para o micro. Primeiro a teologia do Antigo Testamento, depois o Pentateuco, que a gente vai esmiuçar. Tá na mesa? Abra aí. Vocês lembram onde é que a gente parou a semana passada? Lembra? Teologia do Antigo Testamento. Onde é que nós paramos? Foi que não foi na era dos profetas? Falamos de Davi, não falamos? Chegamos a falar de Moisés. Na primeira aula nós falamos até Abraão, a chamada de Abraão. Lembram que a teologia do Antigo Testamento, essa matéria, ela vai dizer para nós o foco, o alvo, o objetivo dessa matéria
é nos mostrar como Deus se revelou no Antigo Testamento. A Bíblia inteira tem 2 blocos. Diga, 2 blocos. 2 blocos. O Antigo e o Novo Testamento. Ocorre que a forma, a maneira de Deus se revelar no Antigo Testamento é muito diferente do que Ele faz, de como Ele se mostra no Novo Testamento. E eu disse isso aqui nas escolas de servo no domingo. Nós vemos uma diferença gritante, absurda, na diferença de tratar como ser humano de Deus no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. E isso ocorre por uma questão básica. Porque o advento do Messias muda toda a historicidade bíblica e a relação do homem com Deus. Quem aqui hoje é pai? Dá um sinal. Os que têm filhos na primeira infância, ali até os 6 anos, dá um sinal. Muito bem. Quem tem filhos adolescentes aqui? Quem tem filho adulto? A partir de 21. Muito bem. Você, queridos, você se lembra de você mesmo quando pai das crianças pequenas? Você que já é pai de um adulto, quando as crianças eram bem pequenas, você tinha uma relação diferente com elas, não é verdade? O seu modo de tratá-las era outro. Você tratava com elas de uma maneira muito diferente da que trata hoje, ok? Ocorre que para eles você parecia muito áspero, porque volte e meia, agora tem a lei da palmada, mas não tinha naquela época, não é verdade? E essa coisa tem que acabar, mas isso é outra aula. Mas nós, enquanto pais e jovens, ocorre que a gente vai ser pai ali na casa dos 20 e 30, e aí os nossos filhos, eles estão vivendo numa época, numa fase, presta atenção, isso aqui é muito importante. Os nossos filhos, eles chegam numa época em que nós, na maioria das vezes, claro que há exceções, mas a maioria das vezes, os nossos filhos chegam no início da nossa vida de casado. E aí, nós ainda estamos construindo a vida, estamos correndo atrás do pão de cada dia, ainda estamos cavando ainda, e não, parece que a água não vem. A gente está muito ocupado, muito atarefado, as contas estão chegando, os meninos estão nascendo, as contas estão se avolumando, e a gente tem que gerar para poder pagar, e filhos são caros, é verdade. E aí, nós não temos muito tempo para eles. Por quê? Estamos preocupados com a vida que está quase esmagando a gente. Os problemas, as dívidas, as responsabilidades são enormes. E isso tudo numa mente jovem, que ainda não tem a experiência dos anos. Ocorre que quando a gente vai amadurecendo, tudo isso vai ficando para trás. A gente vai aprendendo a lidar melhor com essas questões. As dívidas, claro que há exceções. Claro que há exceções. Mas, normalmente, nós vamos aprendendo ao longo dos anos a tratar dessas questões. A não se endividar demais. Há pessoas que, lamentavelmente, não aprendem nunca. Mas a maioria costuma, por causa das muitas pancadas que levam, começam a aprender que cartão de crédito é um demônio. É verdade. Começam a aprender a viver do salário e não fazer dívidas absurdas. A esposa começa a aprender que não adianta comprar tudo do Natal, que depois vai ficar um janeiro que só misericórdia. E as coisas vão mudando. E essa nossa relação com nossos filhos também muda. Você começa, com a maturidade, a olhá-los com outros olhos.
logo na idade, logo no início, você fez malcriação, palmada. Ou então castigo, repreensão. Às vezes a gente perde a paciência e dá um grito, não é verdade? Mas depois, quando a maturidade vai chegando, a gente começa a mudar, a gente começa a entender que, peraí, eu estou falando da criança. Por exemplo, hoje eu tenho uma neta, que já tem 2 anos e meio, e eu vejo às vezes, situações em casa, em que ela diga, olha gente, a minha neta é um anjo, olha para cá, a minha neta é um anjo, só que as asas são muito grandes, e de vez em quando esbarra, entendeu? Isso às vezes tira a paciência da minha filha, e eu vejo ela fazendo coisas que eu faria na idade dela, com ela, mas hoje como avô eu digo, não faz isso não, porque a maturidade chegou. Hoje eu entendo, peraí, você está falando com esses 2 anos e meio, ela não entende, mas eu quando tinha a idade dela, fazia a mesma coisa, e hoje eu falo, caramba, como eu era ignorante. Nós começamos a perceber como tratávamos errado. Olha para cá. Se nós aprendemos com o tempo a lidar melhor com nossos filhos, devido à experiência dos anos, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar um monte de gente. Eu vou falar. Gente, Deus, o Deus Todo-Poderoso, tratava diferente no Antigo Testamento e trata de uma forma melhor hoje no Novo Testamento por causa disso. A experiência de Jesus na cruz mudou Deus. Glória a Deus. Presta atenção. No Antigo Testamento, Deus tratava conosco de uma forma muito radical. Agora, Ele é muito mais envolvido emocionalmente conosco. Glória a Deus. É. Olha só, no Antigo Testamento, Deus vai pegar um rei e vai falar assim, ó, vai lá em Amaleque, mata todo mundo, queima o que sobrar, mata homem, mulher, criança, animal, tudo, e queima o que sobrar. No Novo Testamento, esse mesmo Deus vai dizer, ama até o teu inimigo. Entendeu? A ninguém retribua mal por mal. Olha como mudou a relação. Entendeu? Agora, Ele manda a gente orar pelos que nos maldizem e maltratam. No Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quem matar vai morrer. Que relação diferente. Por quê? Isso se dá por conta de um detalhe. Diga, Deus inventou o frio, mas Ele nunca tinha sentido. Diga, Deus inventou a fome, mas Ele nunca havia sentido fome. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha a diferença. Deus leva o povo para o deserto, 40 anos no deserto. Ele chega com 2.600.000 pessoas. Quem viu as passeatas ontem, Brasil afora? Vocês imaginam aquela multidão que estava na Paulista? Era só a metade do povo judeu quando saiu do Egito. Deu para visualizar? Aquela multidão ontem na Paulista era só a metade do que tinha de judeus saindo do Egito. Eram 2.600.000 pessoas saindo de dentro do Egito. Ele leva esse povo para o deserto. E daqui a pouco o povo está com sede. Daqui a pouco o povo está com fome. E eles começam a cutucar Moisés. Acabou. O cantinho que a gente trouxe secou.
as crianças estão tudo com fome, está todo mundo com sede. Ocorre que esse Deus que tirou eles do Egito não sente sede. Moisés precisa falar com ele: Senhor, o povo está com sede. Diga, Deus sabe que a gente sente sede, mas ele nunca tinha sentido. Você está entendendo? No Novo Testamento, a primeira coisa que Jesus é testado é na questão do jejum. 40 dias e 40 noites. Ele agora sabe, ele agora sabe como faz falta a água e o alimento. Você está entendendo a relação, como muda? Uma coisa é quando Deus manda fazer, mas ele nunca fez. Outra coisa é quando ele experimentou. Agora ele sabe como é. É por isso que a nossa relação com Deus é diferente de Israel. Tem gente que quer dizer que a gente é o Israel de Deus. Não é não. Nós somos igreja. Israel continua sendo Israel. Lá na Palestina, o judeu continua no lugar dele. Não mudou nada. Abra Romanos 11. Isso? Vê se está isso aí. Porventura rejeitou Deus o seu povo. É isso aí? Então é isso mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Porventura rejeitou Deus o seu povo, que dantes escolheu? O judeu. De maneira nenhuma. Porque também eu sou judeu. Não é o que ele está falando? Olha aí. Então diga: Israel não perdeu o seu lugar. Nós não entramos na vaga de Israel. Nós fomos acrescentados. Israel não foi substituído, foi preterido. É diferente. Entenderam isso? Israel continua no lugar dele. Na dispensação. Aqui é o lugar para falar. Isso aí. Aleluia. Presta atenção. Dispensação da lei. Tá? Aqui é o Monte Sinai. Aqui começa a lei. Ok? E aí as tábuas da lei são escritas. Começa a lei. Vem. A graça está onde? No Calvário, outro monte. Diga: a lei foi dada no monte. A graça foi dada em outro monte. A lei foi esmiuçada, não no Sinai, mas no Monte Gerizim. Bendito serás no campo, bendito foi o teu ventre. Isso já não foi no Sinai, foi no Monte Gerizim. Ok? Mais à frente um pouco, outro monte. A graça foi explicada em outro monte, não foi o Calvário, foi o monte do quê? Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de mão, puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, os pobres. Outro monte. Então, diga: Deus trabalha com similitudes. Ele vai fazer paralelos. O que ele já fez no passado, ele vai repetir a cena. Só vai mudar os personagens. Entendeu? Não passou? Deus vai recriar o ambiente, a cena. Só vai mudar agora os personagens. Entenderam isso agora? Adão foi colocado no jardim do Éden, certo? Para obedecer uma palavra. Qual é a palavra? Pode comer de tudo, só não come da árvore da ciência, do bem e do mal, correto? Ele estava num ambiente perfeito, correto? E foi testado na sua obediência num ambiente perfeito. Diga: Adão estava no ambiente perfeito,
paraíso. Foi testado a obediência a uma palavra, não come. Adão não estava sujeito, não estava sujeito ao pecado. Ainda estava na inocência, na perfeição. Foi testado e caiu. Aí lá na frente Deus recria a cena. Só que agora no lugar de um jardim tem um deserto. No lugar de Adão ele bota Jesus. E ele vai ser testado agora a obediência, não a uma palavra, mas a 613. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Diga, as condições não alteram a fidelidade. Meu irmão, se você for fiel no pouco, você é muito. Se você for fiel a Deus, não importa se você está no meio da Marquês de Sapucaí, em pleno carnaval, ou se você está dentro da igreja. Mas tem gente que só é fiel em condições perfeitas, só no meio dos crentes, porque ninguém pode vir. Aí não é fidelidade, aí é porque você não quer mostrar, você está atuando, você é um ator, e não fiel. Diga, fiel. Não precisa de plateia para ser fiel. Vamos lá. Entenderam agora? Deus recria a situação, mas muda os personagens. Vamos aqui. No Novo Testamento, Deus muda a forma de tratar com as pessoas, com o ser humano. Por quê? Agora, do lado do trono, tem um homem. Entenderam isso? Você já parou para pensar? No Antigo Testamento, no céu, só tinha anjo e o Pai. Agora, lá no céu, tem os anjos, tem o Pai, mas tem um homem de carne e osso. Ele é tão carne e osso que os furos ainda estão lá, as marcas estão lá. Entendeu? Aliás, é importante dizer isso. Eu já falei, já era. Mas qual é a única coisa feita na terra que está no céu? Não, Jesus não. Vamos perguntar de novo. Qual é a única coisa feita na terra pelos homens que está agora no céu? As marcas nas mãos de Jesus. Foi feita pelos homens aqui na terra, que se encontram hoje à destra do trono de Deus. Tremendo isso. Fantástico. Então, você está entendendo a relação de Deus com a terra? Como ele mudou? Diga, Deus se revelou no Antigo Testamento. E essa é a nossa matéria. A teologia do Antigo Testamento dá conta da revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento, que tem o seu ápice no Novo. Deus vai se revelar a Israel. Abra Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Olha só, quando é 8h20, vocês me avisam. Eu tenho intervalo. Vocês têm? Deuteronômio. Posso dar uma sugestão para vocês? Estou vendo gente aqui escrevendo no caderno. Nada contra o caderno. Mas pegue sua apostila. Observe que a sua apostila, ela foi impressa só de um lado de cada folha. E a nossa intenção fazendo isso era exatamente essa, que você anotasse atrás. Por quê? Folhas avulsas de caderno vão desaparecer e daqui a pouco o caderno está no canto e a apostila está em outro. Ao passo que o que você anotar na própria folha da apostila vai continuar ali dentro dela. Quando você mais tarde pegar isso para ver, vai dar uma coisa amarrada na outra.
É bom? É bom que você tenha a apostila. Vamos lá. Deuteronômio 6:4. Abra, lê. Qualquer um pode ler. Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Isso. Israel chamar. Ok? Ouve Israel. É quando Moisés fala para a nação. É o começo da repetição da lei. Deuteronômio. Ele vai dizer: ó, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por quê? Israel está tomando posse da terra prometida. Ele vai passar o Jordão do outro lado da Canaã. Moisés já está quase passando o bastão para Josué. E ele vai falar: olha, agora vocês vão tomar posse, mas essa terra aqui é cheia de gente idólatra. Tem muitos deuses aqui. Mas o Senhor, não esquece isso, Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Aí Israel gravou: nosso Deus é único. Uma das coisas que chamava a atenção aos egípcios, quando Israel estava lá no Egito ainda, é que o Deus de Israel, o Deus dos escravos, o Deus hebreu, era um só, enquanto no Egito tinha centenas de deuses. Eles tinham dificuldade de entender um povo que só tinha um Deus, enquanto para cada coisa eles tinham um Deus. Eles tinham um Deus para o rio, um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para o ar. Era um Deus para cada coisa. Enquanto, diga, o mundo continua o mesmo. Há deuses de todos os tipos e nomes, em todas as nações. Há vários deuses. Na China não, na Índia, há um festival anual, o Festival da Cubamela, que é o festival dos deuses. Acredite, lá são celebrados cerca de 180 mil deuses. É muito Deus, né? Caramba, é Deus para tudo. E a ignorância absurda. Um dos deuses mais famosos que dá é o Deus Ra. E o pior, a cerimônia de adoração desse Deus, você não queira saber. É uma coisa grotesca. Quem já sabe disso? Dá um sinal. Como é que é feita a adoração ao Deus Ra? Eles pegam verdadeiras bacias e colocam leite misturado com um pó, que é tipo um biscoito. E as crianças pequeninas, dos seus 2 anos ali, elas são levadas, que nem nós apresentamos as crianças aqui, na ceia. As crianças desmamadas lá, são apresentadas ao Deus Ra, nessa cerimônia. Elas ficam junto às bacias de leite, com o pó de biscoito. E aí eles começam com aqueles mantras. Daqui a pouco sai cada rato, meu irmão, rato que gato não encara. Parece uns cachorros tão grandes. Você não estou brincando não. E não pode matar, porque eles são deuses. E eles saem para comer, porque eles são chamados pelo cheiro. E eles começam a comer, e no meio deles estão as crianças. E você sabe que rato não vai identificar. Está melado de leite, para ele é leite. Então algumas dessas crianças são ruídas pelos ratos. E algumas depois morrem. E para eles não é uma tragédia. Não, foi Deus que levou. Olha que coisa maligna. É horrível. São coisas assim. Mas Deus diz: Israel, eu sou o Senhor, o único Senhor. Entenderam isso? Agora, fala para quem está do seu lado. E você? Deus é o teu único Deus? Pergunta aí. Para você, Deus é o único Senhor? É mesmo? Olha nos olhos dele e fala: você realmente só tem um Deus? Pergunta, ele responde, pelo amor de Deus. E aí, você só tem um Deus? E como é que você agora, Pai, Filho e Espírito Santo? Não, eu sou. Afinal de contas, é 3 ou é 1? É primo. É um Deus? É muito Trino.
É mais 3. Entenderam isso? É mais 3. Não é único. Porque na cabeça deles, naquela cultura, naquele tempo, eles iam dizer: peraí, se são 3, pode ter mais do que 3. Entenderam isso? Então Deus precisava criar uma mentalidade. Por isso ele se revela primeiro como único. Eu sou único. Ele precisa arrancar de dentro do Egito, de dentro de Israel, o Egito, os muitos deuses. Ele precisa criar a mentalidade de um Deus só, que é único e não tem igual. Entenderam isso? Aí, presta atenção, o Egito e as nações de Canaã, os cananeus, tinham muitos deuses, ok? Baal, Azera, Dagon, e por aí vai. Ele se revela como um Deus só, presta atenção, mas aí o povo tem necessidades. Peraí, Deus, nós estamos precisando de paz, estamos vivendo em guerra. Aí ele não apresenta um Deus da paz, ele fala: ei Israel, eu sou um Deus só, mas pode me chamar de paz, eu sou a tua paz. Senhor, nós estamos indo para a batalha agora, quem pode nos livrar da batalha? Israel, eu sou um Deus único, mas você pode me chamar de um Deus guerreiro. Eu sou o Senhor da batalha, eu sou o Senhor dos exércitos. Senhor, estamos com necessidades, precisamos de víveres. Eu sou o único Senhor, mas pode me chamar de provedor. Eu vou prover tudo o que você precisar. Você está entendendo? Em vez de termos vários deuses, um para cada coisa, nós temos um Deus que responde por tudo. Ele é o Nissi, Jireh, Rafá, Sabaó, Sidequenu, Elion, El Shaddai, Adonai e Yahvé. Entenderam isso? Muito bem. E assim ele vai se revelar. Revelou-se a Davi, a Moisés. E a revelação é sempre, gravem isso, a revelação é sempre progressiva. Quando chega nos dias de Moisés, ele vai dizer o seguinte: Moisés está quase morrendo. Chegou o tempo de Moisés. Moisés tem 120 anos, Canaã está do outro lado do rio. Ele vai passar o bastão para Josué. E o povo, antes mesmo dele fazer isso, o povo já começa a sentir falta. Imagina um líder muito carismático que está se despedindo. Irmãos, eu já passei por isso na igreja. Eu tive essa experiência. Eu, por causa da Marinha, eu viajei bastante, passei por muitos lugares. Essa aqui é a minha 10ª igreja. E o pastor Marco era o meu 13º pastor. Já tive larga experiência em várias igrejas diferentes e várias denominações diferentes. E uma dessas igrejas que eu passei, eu vi a troca de pastores. Saiu um pastor muito amado, carismático, que a igreja amava de paixão. E entrou um pastor que deixa para lá, a gente fala depois. E aí, irmãos, eu vi a igreja chorar por antecipação. Quando chegou a notícia que ele ia ser trocado, foi um chororô. Imagina um culto que ele ainda não foi embora, mas só de saber que ele vai, já estava todo mundo chorando. E no dia da troca, ele passou o bastão, chamou o outro, empossou e tal, veio a comissão, fez aquela cerimônia linda, bonita, com honra, e foi feito, diga, a passagem de comando. De qualquer líder, deve ser feita com honra. Irmãos, um líder deve ser despedido com honra. Não se joga fora um líder como um cachorro.
Não se joga fora alguém como uma laranja chupada, um bagaço. Não! Se deve honrar. Mas vamos lá. Ele passou o bastão e foi para casa. E aí já estava tudo combinado, né? Tudo tramado. No caminho, ligaram para ele voltar na igreja, que ele esqueceu uma chave, que não esqueceu coisa nenhuma, era tudo truta, só para ele perder tempo de voltar. E ele voltou e tal. Enquanto isso, todo mundo foi para a casa dele. Quando ele chegou na casa dele, estava todo mundo lá, e eu também estava. Foi lindo, ele chorou, a esposa dele chorou, foi muito lindo. Agora você imagina Moisés dizendo: gente, vocês vão entrar na terra. Eu não vou não. Eles passaram 40 anos com Moisés. É muito tempo. Está entendendo? E aí Deus vai dizer para o povo assim, ó, o povo está chorando. E aí Deus diz: ei, Moisés, meu servo é morto, mas eu estou vivo. Quem guiava vocês não era Moisés, sou eu. E eu vou ser com Josué do mesmo jeito que fui com Moisés. Você está entendendo? É Deus diz assim: ei, quem conduz aqui sou eu. Os homens só são instrumentos. Os homens se levantam e caem como trigo, mas eu continuo para sempre. Entendeu? Muito bem. E aí segue com Josué. Lá na frente Deus vai começar a levantar os reis. Enquanto Deus trabalha com juízes, olha para cá. Enquanto Deus levanta, unge, trabalha com juízes, dentro dos juízes, ok? Daniel, Sansão, Jefté, ajuda aí, vai. Não, Samuel é o último, deixa Samuel o último. Débora, Baraque, né? Quem mais? Não lembro mais de ninguém, não? Muito bem. Enquanto Deus trabalha com esses juízes, Ele vai se portar, o próprio Deus que está falando, como um juiz. Ele vai vestir-se da unção de juiz. Ele vai tratar com o povo como um juiz, para mostrar que os homens que são os juízes que ele levantou, na verdade é só o belo barro que ele está usando, porque o juiz, na verdade, é ele. Lá na frente ele levanta Samuel. Depois que Eli cai em desgraça, Samuel assume. Os filhos de Eli morrem, Finéias. E aí Deus levanta Samuel. Samuel é o último dos profetas, dos juízes. E o profeta que vai passar para o primeiro rei. E a partir daí Israel passa a ser uma monarquia. E aí Deus muda. Deus passa a tratar o povo como um rei. O povo agora é tratado como uma nação, e aonde o soberano, existe um soberano de carne e osso assentado no trono, mas esse soberano de carne e osso, quem coloca ele e quem tira ele é o próprio Deus que reina sobre tudo. Entendeu? Então diga para quem está falando: não importa quem seja o líder, quem está no comando é Deus. Diga: é Deus. Independente de quem está no comando, diga: é Deus. Quem abre porta e fecha a porta. É Deus. Quem levanta e quem abate. É Deus. Quem unge e quem faz aparecer. Entendeu? É Deus. Não é o nome, é Deus. Hoje, na igreja, o reino de Deus na terra, que é a igreja, tem um rei que está no céu e reina absoluto sobre toda a igreja. Diga: a igreja, feita de carne e osso. O dono
mora no céu. Mora no céu. Agora a igreja feita de tijolo, cada uma tem um dom. Vamos lá, vamos seguir. Tempo dos profetas. Concomitantemente com o tempo da monarquia, também ocorre o tempo dos profetas. Os profetas vão estar sempre no meio, entre Deus e os monarcas, entre Deus e os juízes. E aí Deus vai se revelar ao profeta e vai dizer ao profeta o que ele quer dizer à nação. Diga, o profeta tem a responsabilidade de ser a boca de Deus na terra. Ocorre, irmãos, eu vejo hoje muita gente querendo ser profeta, muita gente querendo ser chamado de profeta. A gente vê. Só que é o seguinte: olha para a Bíblia, olha a vida de um profeta na Bíblia. Um profeta, olha para a vida deles na Bíblia. Não eram pessoas comuns, eram homens que tinham, por causa do chamado, uma vida diferente. Não tinham regalias, não, pelo contrário, o povo tinha muito mais regalias do que os profetas. Os profetas, apesar de tratar com o Todo-Poderoso, estavam debaixo da mesma sentença que eles mesmos pronunciavam. Elias profetizou, e não há outro profeta maior que Elias no Antigo Testamento. A referência profética do Antigo Testamento é Elias. Mas olha só, ele falou assim: segundo a minha palavra não vai chover, 3 anos. A Bíblia diz que foi Elias que falou, Deus não mudou, foi o Elias quem disse, está no texto isso. Segundo a minha palavra, ele falou segundo a palavra do Senhor, e a Vé mandou dizer negativo. Olha, cara, segundo a minha palavra, sou eu que estou dizendo. É muita autoridade, gente. Muita autoridade. Não vai chover. Só que é o seguinte: olha quanto custou essa palavra. Olha que ministério pesado. Disse que não vai chover, e não choveu. Mas em compensação, teve que sair para longe. Foi ser cuidado por urubu. Irmão, pensa comigo. Se hoje Deus falasse para você assim: ó, meu servo, entregue uma palavra para a minha igreja, depois vai para o lixão de Nova Iguaçu e eu vou cuidar de você com 2 urubus. E aí você está lá no lixão e chega um urubu com um pedaço de carne. Não, pera, olha só, águia mata o animal, porque a águia não come carniça, a águia só come animal vivo, ela mata para comer, o sangue tem que estar quente. Mas o urubu, ele só pega o que está morto, ele é chamado pelo olfato, e ele só vem se a carne estiver podre. Enquanto a carne está fresca, não aparece não. É o mau cheiro que o atrai. Você acha que aqueles urubus que foram lá levar comida para Elias estavam levando carne fresca? Para não. A gente fantasia a Bíblia. Eu estava lendo hoje de tarde sobre isso. Nós fantasiamos o texto porque a gente gosta de conto de fada. Por exemplo, a gente adora ouvir que Moisés pegou e abriu o mar, ele tocou nas águas e as águas se abriram. Não é? Não é assim que está escrito. Não foi isso que aconteceu. Moisés tocou, ele falou: toca nessas águas. Ele tocou. E ele saiu. E não aconteceu nadinha. Começou a soprar o vento. E a noite toda. E aí, pela manhã, o mar estava aberto. Foi uma coisa, foi um processo. Mas a gente diga, nós apesar de ser crente, lavado e remido no sangue de Jesus, ainda gostamos de bruxaria, de mágica. Diga, Deus não é
bruxo, não faz mágica, ele faz milagre. E o milagre, olha para cá, isso é muito importante. Eu sei que você nunca ouviu isso no culto. O milagre, ao contrário do que todo mundo diz, o milagre ele não segue o mágico, não. Deus usa caminhos naturais para trazer o sobrenatural. Diga isso, Deus usa caminhos naturais para trazer o sobrenatural. Olha para a Bíblia, você vai encontrar isso na Bíblia, ok? Mas vamos lá. E esse Deus usa os profetas do Antigo Testamento. Que elas têm? Deus, um Deus único. Olha essa parte aí da mochila. Esse texto aí é muito bom. Não é de se espantar que Deus tenha separado Abraão, aliás. Na verdade foi Abraão, né? Do meio de sua parentela, idólatra de Ur dos Caldeus, e o levado para o meio do deserto, para transformá-lo no pai da fé, fazendo-o passar por uma temporada pelo deserto, tratando única e exclusivamente com o Deus único e verdadeiro. Esse processo fez com que a idolatria e o politeísmo deixassem de fazer parte de sua vida. Outra coisa, nós gostamos de acreditar que os homens da Bíblia eram pessoas perfeitas, melhores que nós. Em certo sentido, eles eram na questão de buscar a Deus. Nós buscamos menos, lamentavelmente cada vez menos, porque as facilidades, as demandas e as circunstâncias desse tempo nos afastam de Deus. Como assim? Por exemplo, no passado, tudo que não deu certo, qualquer coisa que deu errado, qualquer urgência, qualquer necessidade, qualquer falta, qualquer temor, Deus. O filho não chegou, já deu a hora e não veio, Deus. A água está acabando, vamos morrer de sede, Deus. A fome na terra, o que a gente vai fazer? Deus. Temos um trabalho para fazer e não conseguimos porque é muita coisa. Por exemplo, fazer tijolo sem palha, já é no Egito. O que a gente vai fazer? Deus. Você está entendendo? Agora hoje, o filho não chegou, da tarde, ele foi e não voltou da faculdade. O que eu faço? Não, pega o celular. Manda usar. Mãe, estou bem, estou comendo uma pizza com a galera do colégio. Oh, graças a Deus. Bota o telefone lá, senta no sofá e liga a televisão. Olha que diferença. No passado, todos dormiram. Estou sem sono, vou orar. Vou pegar a Bíblia e vou ler. Hoje, estou sem sono. Facebook. Ou então, Netflix. TV a cabo, net. E por aí vai. Olha como nós desperdiçamos, sem falar que é o seguinte: no passado, nós tínhamos coisas, por exemplo, você via um jornal e era suficiente. Agora há uma série de jornais. No passado, você lia um parágrafo de uma notícia, estava suficiente. Agora você bota lá no Google: passeata do dia de ontem. Centenas de páginas de parágrafo que você lê sobre a passeata. Isso tudo rouba o tempo da gente. E aí, isso gera um fenômeno que nos nossos dias é gritante. E a gente está envolvido nisso. Não nos dá a impressão
Falo com todos vocês agora. Quem discordar de mim, levante a mão. Não nos dá a impressão, aliás, quem concordar comigo, levanta a mão. Não nos dá a impressão de que parece que nos nossos dias o tempo está acelerado? Não parece que o tempo está correndo com uma velocidade nunca antes imaginada? O ano virou, tem poucos dias, nós já estamos terminando março, daqui a pouco estamos em abril. Caramba, parece que estamos correndo uma velocidade absurda. O tempo foge. A gente antigamente acordava de manhã tranquilo, calmo, tomava seu bom café, conversava com a família, saía para trabalhar, falava com muita gente, resolvia muitas coisas, vinha para casa, sentava à mesa para jantar, acabava o jantar, batia um papo, conversava alguma coisa, resolvia alguma coisa e depois ia dormir tranquilo. Hoje, ninguém conversa com ninguém. Não temos tempo. Não vemos nossos filhos crescerem. Não temos tempo para saber como é que anda a vida deles. Nós só nos envolvemos com eles quando tem problema. Qual é o problema? Fala, conta. Aí você resolve o problema. E depois esquece o nome dele. É assim que funciona a vida hoje, irmãos. Nós estamos muito ocupados, sabe com o quê? Estamos soterrados de informação. É isso que acontece. Esse tempo, a era da informação, é ela que está nos esmagando. É porque, sabe o quê? No passado, olha para cá, pessoal. No passado, olha, vamos inverter. Um garoto hoje, de 12 anos, tem mais informação disponível com fácil acesso do que um velho de 90 anos do século passado que leu toda a sua vida. Entendeu? No passado, quem conseguia reunir uma pequena... Eu me lembro, irmãos, não faz muito tempo. Eu aceitei Jesus e eu tinha 17 anos, tem pouco tempo. Na época, aquela história, demanda aqui que, né, não pisou na lama não, mas teve lá no dilúvio. Ele sabe o que eu estou falando. Irmãos, nós tínhamos um dicionário da Bíblia de John Davis, uma pequena enciclopédia bíblica e uma Bíblia de estudo vida. Era tudo que a gente tinha. E isso era o máximo. Nossa, meu Deus, a gente... Quando saiu a primeira Scofield, não foi a febre. Todo mundo queria comprar a Bíblia Scofield. Caramba, que Bíblia aqui. Hoje ninguém quer mais. É impressionante. O pouco que se... A gente tinha pouquíssima coisa, pouco acesso. Não existia internet. Você dizer para uma criança hoje, de 10 anos, que não existia internet, ele vai dizer assim, poxa, como a vida de vocês era chata. Pastor, esse era o material básico para todo aluno. Compra isso, você vai saber. Você embarcava no Instituto Bíblico para fazer o seminário, aí tinha lá, biblioteca pessoal, o que você tinha que comprar para você começar a sua vida acadêmica ali. Hoje, meu irmão, hoje você vai para a internet, tem livros e livros para baixar de graça. Eu mesmo, nesse computador aqui, ó, tem quase 1000 livros aqui, irmãos. Eletrônico, arquivo magnético, quase 1000 livros. Pergunta se tem tempo. Agora, isso é impressionante. Nesse tempo do feijão com arroz, a gente tinha tempo para ler. Hoje não tem mais. Porque é tanta informação. Você vai, hoje de manhã eu peguei isso no escritório. Aí vou construir a aula. Aí estou lá. Aí chegou um zap. Aí eu fui pegar o zap. Aí eu vi que tinha um monte de verdinho aceso. Aí eu fui lendo. Aí daqui a pouco, quando eu estou terminando, chega uma novela. E aí você não faz mais nada. Ou você esquece aquilo e faz o que você está fazendo. Aí você entra no Face para ver o que você postou para os alunos. Aí tem um monte de coisa lá de escrever. Você perde tempo com isso. Você está entendendo o que eu esquece? É absurdo. Eu estava procurando o significado de uma palavra hebraica. Irmão, eu fui parar dentro do estudo hebraico que eu não posso nem falar com vocês, porque se eu falar vai dar confusão. Eu tenho que estudar melhor. Mas tem um negócio que eu aprendi que
Meu Deus, até eu fui de cabelo em pé. Meu Deus, se eu falar isso para eles, metade desvia, a outra metade vai para a ponte de Niterói. Você fica quente. Mas o velho e sábio Salomão disse o seguinte: não há limite para se fazer livre. Está dito Salomão. Entendeu? Diga, Deus. Deus. Se revela. Se revela. Progressivamente. Entenderam isso? Então, ele vai se revelar. E no tempo dos reis, ele vai começar a usar os profetas para dizer que ele, olha para cá, pessoal, Deus vai começar a usar os profetas no tempo da monarquia de Israel para dizer que ele vai trazer o filho dele ao mundo, o Messias. Messias quer dizer ungido. Ele ia trazer o ungido ao mundo, que seria o filho dele. Olha aí. Ele já começou a dizer: eu vou mandar o meu ungido, meu filho, da linhagem de Davi, filho de Abraão. Você está entendendo? E ele começa a dar, olha para cá, pessoal, isso é importante. Ele começa a dar pistas de como esse filho dele vai vir, de quem ele vai ser. Abra Isaías 53. Não, vamos para Isaías 9 primeiro. 9:6, vê aí. Está lá. Porque um menino nos, um filho se nos, e o governo, olha para cá, presta atenção, gente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha só quanto título essa criança ia ter. E aí o judeu vai pensar o quê? Opa, é um monarca poderoso. Entenderam isso? Ele vai vir por cima. Olha quanto poder que ele vai ter. O nome dele vai ser maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O principado está sobre os seus ombros, o governo. Ele vai vir para governar. Ok? Agora sim, Isaías 53. Vai. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa? A quem foi revelado o braço do? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra que não tinha aparência nem olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nenhuma beleza? Mas aqueles olhos azuis, aquele cabelo, parece que foi lavado com o shampoo da José Pitt. Não é? A gente não vê aquele Jesus assim, o olho azul, aquela bilha azul, né? Aquele cabelo que parece que passou o dia todinho, né? Fazendo. Naquela época já tinha chapinha. Queridos, olha o texto que diz. Ele não tinha aparência nem formosura. A impressão. E outra coisa, a gente vê na maioria dos filmes Jesus com aquele linho
branco, né? Branquíssimo, e atravessado aquele vermelho vivo, né? Não é assim que a gente vê? Queridos, presta atenção. Número 1, ele vivia no deserto, não tinha carro e nem cavalo, andava a pé. Tu acha que dava para andar de branquinho? Eu fui marinheiro, eu andei de branco muito tempo, a farda era branca, eu saía do quartel fardado de branco, depois deixaram não se bateu, mudaram, deixaram a gente sair a paisana, mas no início eu passei 14 anos na marinha só saindo de branco, e era horrível, eu saía branco do navio, mas chegava em casa às vezes quase preto, porque dependendo do caminho, do tempo, da onde eu passasse, eu chegava tudo, às vezes pegava esses ônibus, só misericórdia, e chegava em casa. Você tá vendo? Se chovesse, então aí que acabou mesmo. Eu chegava aqui, era só misericórdia. Minha esposa está ali clavando muita farda, ela sabe o que eu estou falando. Entendeu? Agora imagina, você acha que Jesus ia usar? Presta atenção, isso é invenção. Deixa aí. 8h20. Deixa eu só te dar uma imagem aqui. Esse aí está mais perto do que era na verdade. Ele aí está vestido igualzinho os outros. Não tem diferença. A roupa é a mesma. Parece um trapo. Não é roupa de aquelas roupas bonitas, não. Eles eram um pouco dominados. Não tinha. No meio dos 12, ele no meio dos 12, ninguém sabia que ele era ele. Foi preciso Judas dizer, ó, aquele que eu beijar, esse aí, porque não tinha diferença. Pega esse envelope do profeta. Que me cura, restaura a alegria do teu perdão, é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Pode distribuir o envelope. Surpreenda-me de novo. Qual é a sua fé? Rei dos reis. Como Por favor, na gente. primeira Não está melhorando não, né? Porque eu estou com vergonha. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. De novo. Levante seu envelope. Feche seus olhos. Coloque a sua oferta e feche seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santifica o teu nome sobre cada vida, sobre cada oferta, sobre cada uma das famílias aqui representadas. Santifica o teu nome sobre as vidas chamadas do ministério, a habilidade, a unção depositada sobre cada um que está em questão. Senhor Jesus, vê depois agora a generosidade dos teus filhos, de acordo com a mesma generosidade
Deus.